Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. Na parte 6, a história da Grande Torre. Se metade do orçamento dos gastos militares no mundo fosse investido na educação, os generais se tornariam jardineiros, os policiais poetas, os psiquiatras músicos. A violência, a fome, o medo, o terrorismo e os problemas emocionais estariam nas páginas dos dicionários e não nas páginas da vida. Ou seja, ele coloca aqui que a educação é o carro-chefe para tudo. É a parte mais importante que se tem no processo da construção de um ser humano, está dentro do processo educacional. Então, nós precisamos abrir bem os olhos em relação a isso, dar mais importância à educação e menos investimento. Se a gente investir mais na educação, a gente não precisa investir tanto em segurança. Foi o que eu falei uma vez para um delegado do DENARC, né? Eu fui levar minhas crianças para fazer uma visita lá na base do DEIC, do DENARC, lá do DENARC, e quando eu cheguei lá, só podia entrar criançada de 14 anos. Aí eu sabia que tinha essa faixa etária, mas eu insisti, fui por conta própria, né, com crianças de 9, 10 anos. Quando cheguei lá, eu falei, eu não vou ter o azar de encontrar com um delegado, né, geralmente esse pessoal fica dentro de sala, a gente não vê. Eu vou arriscar, vou levar meus alunos. Aí levei lá no DENARC, quando chegou lá, a filinha indiana, né? Todo mundo, um atrás do outro. Quando eu peguei o primeiro corredor, dei de cara com o delegado. Falei, agora? O delegado vai mandar voltar. Aí ele, pois não? Eu falei, eu marquei aqui uma visita no museu aí do DENARC e tal, para as crianças. Qual a idade deles, ô professora? Eu falei assim, eu chutei, né? Tentei passar. Falei, eles têm tudo 12, já vão fazer 13 anos, é que eles são pequenininhos, porque são desnutridos, são crianças pobres. Aí eu comecei a inventar um monte de coisa para ver se passava. O delegado falou, professora, eles não têm 12 anos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou falar a verdade, né? Quem fala a verdade não tem nada a perder. Meus alunos têm 9, 10 anos. Mas se o senhor não quiser que eu entre, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa fila indiana voltar, eu mando eles só virarem, a gente sai, vai embora, e daqui a 4 anos o senhor vai lá em Itaquá fazer o seu serviço. Prender, matar, porque ou eu faço agora a prevenção com essas crianças, ou então de nada está valendo o meu trabalho. Aqui tem filho de PCC, aqui tem filho de gente drogado, aqui tem filho de gente internado. Eu tenho um monte de problemas aqui que o DENARC pode resolver na prevenção. Mas se o senhor não quiser me ajudar a prevenir, tudo bem, eu vou embora e o senhor vai depois punir. Porque é isso que acontece. Se você não previne a droga, você tem que punir. Se você não previne o roubo, você tem que punir. Se você não previne a prostituição, você vai ter que punir. Então, tudo de ruim que acontece com uma pessoa é porque não houve a prevenção. O senhor não quer que eu entre? Criançada, vira, vamos embora. Aí ele olhou para minha cara e falou, calma, mas eu nem falei nada. Eu falei, mas o senhor já ia rezar o terço, então antes do senhor rezar, eu já estou rezando. Não pode, não pode. O senhor tem razão. É 14 anos, 14 anos. Então, daqui a 4 anos, se desses 40 eu puder trazer 4 para assistir, já é um ganho, né? Aí, quando ele viu que o negócio era sério, aí ele pegou e falou assim, não, professora, a gente vai tentar fazer alguma coisa no nível deles. Aí colocaram um desenho da época das cavernas, quando os homens lá, Neandertal, usavam as ervas da maconha, que começou por ali, né? A história do vício. As crianças ficaram vendo aquele desenho animado ali e nada. Aí eu falei assim, não, tá fraco. Por aquilo que eu quero, tá fraco. Mas, professora, eles são novos. Eu falei, mas eles são experientes. Aqui tem criança que tá tomando conta de biqueira já. O senhor não tá entendendo. Aí pegou e me levou para dentro do museu, onde eu queria. Então, lá dentro do Museu do DENARC tem sandália havaiana com cocaína dentro. Aviãozinho, né, com controle remoto que os caras usavam para levar droga pelo aviãozinho. Hoje tem, naquela época não tinha, mas hoje tem o drone no lugar desses aviãozinhos, né? E aí tinha uma Nossa Senhora Aparecida com o fundo falso, droga dentro daquela estátua. E aí ele falou assim, mas nós vamos estar ensinando essas crianças a esconder droga. Eu falei, não senhor, os caras que fizeram isso, que esconderam droga dentro de objetos e traficaram através desses objetos, aí é onde eu quero chegar. São inteligentes, não são? Não fizeram um monte de coisa que é diferente, que é difícil do policial pegar, eles manobraram a segurança. Mas eu quero que o senhor fale no final, aonde é que estão esses caras hoje? Ou eles estão presos, ou eles estão mortos. É aí que eu quero chegar.
Eu quero dar um choque nessa molecada que o uso da inteligência de uma forma errada vai dar merda no final. Então eles precisam entender que a inteligência tem que ser usada para o bem deles e não para o mal. É só esse o trabalho que eu quero. Eu poderia falar isso na sala de aula, eu poderia mostrar um vídeo sobre isso em sala de aula, mas não dá o efeito, o choque que dá de ver na mão. E depois o senhor mostrar a planilha de pessoas que foram presas pelo DENARC devido ao tráfico de drogas. Mas, professor, eu falei, mas é prevenção. Se eu investir na prevenção, se eu investir na educação dessas crianças, o senhor não vai ter trabalho nenhum futuramente. E desses alunos que eu levei para o DENARC, ele não vai ter trabalho mesmo. Porque todos esses sabem que não pode fugir da regra. Não podem sair do que é certo, porque se cair no errado não tem perdão. Porque uma coisa é você errar sem saber, e outra coisa é você errar sabendo. A tua própria consciência vai te acusar. Vai chegar uma hora que você vai falar, não, isso aqui a professora ensinou, fulano falou, eu não posso fazer. E foi o que aconteceu com aquela turma. Muitos deles continuam com as mesmas famílias erradas, tortas, porém eles não fazem nada de errado. Cresceram buscando outros horizontes, cargos, profissões, vidas diferentes das quais eles viviam. Então, para mim, um ganho, e está aí a prova de que quando você educa, você não precisa punir. Se você não educa o ser humano, você vai precisar punir ele em algum momento. Então, meus alunos que às vezes apareciam na sala de aula aquela conversa assim, professor, sumiu minha borracha. Eu ficava doida com isso. Porque eu mandava colocar nome em tudo. Só faltava mandar colocar nome na testa deles. Falei, não pode sumir nada aqui. Fechava a porta da sala e falava, só vai sair daqui da minha sala depois que todo mundo abrir essas mochilas. Mas é constrangimento, não pode ficar abrindo mochila de aluno. Pode sim. Estou na minha sala, sumiu na minha sala e vai ter que aparecer na minha sala. Então eu abria a mochila de aluno, mandava o aluno que perdeu lá a caneta dele, sai nas mochilas de todo mundo olhando o que tem dentro da mochila. Se você achar a sua caneta, você vai, professor, essa daqui é a minha caneta. E você vai pegar a caneta de volta. Então eles não pegavam nada que é do outro, porque eu já tinha ensinado que se pegasse ia ser punido. É assim que se educa, não tem outro caminho. Criança, principalmente, eles só entendem a linguagem do tipo, você vai pagar pelo que fez. E o que Deus faz com a gente? Ele não é vingativo, mas ele dá pra gente de acordo com a nossa obra, não é isso? Se eu faço coisa boa, Deus me dá coisa boa. Mas se eu fizer coisa ruim, Deus vai me trazer o que eu fiz de ruim de volta, pra mim. Então, tudo na educação de uma criança tem que ser voltado dessa forma. Você tem que ensinar para que ela não faça. Mas a partir do momento que ela fez, ela vai ter que sentir o peso do que ela fez. Não é por vingança, é a colheita do plantio dela. É consequência do ato dela. Então aqui ele deixa nessa abertura desse capítulo bem claro. Se você investir mais na educação, a segurança você não vai precisar investir tanto. Se você investir mais na educação, você não vai ter que investir tanto na saúde. Investe na educação de alimentos, do que pode e o que não pode comer, do balanceamento dos alimentos no nosso corpo, da questão mental, o que a gente precisa fazer para manter um equilíbrio mental, o que a gente precisa fazer de atividade física para o nosso corpo movimentar legal. Investe tudo isso na educação de uma pessoa. Ela vai ficar doente? Ela vai precisar de médico constante? Ela vai precisar fazer tratamento constante? Não. Se ela se alimentar bem, ela não vai ter problema no estômago, não vai ter problema enfim, em todo o aparelho digestivo. Se ela investir na mente dela, ela não vai precisar de psicólogo. Mas tudo está na educação. A base do ser humano é a educação. Isso não é novidade para ninguém. Mas para você investir na educação, não é investir na educação com dinheiro. Tem muito professor que fala, falta investimento na educação. Mas aí quando ele vai lá gritar que tipo de investimento, né, faz greve, aquela coisa toda, que tipo de investimento que o professor quer? Ele quer aumento no salário. Mas está faltando giz na sala de aula. Não tem problema não, aumentou meu salário, tá tudo certo. Mas na sala de aula tá faltando carteira, tem aluno sentando junto na mesma cadeira. Não tem problema não, a gente dá um jeito. O que importa é se cair lá 8% no meu salário. Se ele me der 30 dias de férias, tá perfeito. Tá ótimo. Isso é investir na educação. Enquanto o professor não brigar pela educação dos seus alunos, a escola vai continuar desse jeito aí também.
Eu falo que a escola está em decadência mais por culpa de professor do que de qualquer outro profissional. Porque o diretor no estado, ele é efetivo. O vice-diretor é cargo comissionado. Geralmente o vice-diretor nem é efetivo. Ele não para naquela cadeira, ele senta, a hora que o diretor quer, ele vai lá e tira, coloca outro no lugar. Na prefeitura, a maioria das prefeituras não são efetivo diretor. É o vereador que indica o diretor, é o prefeito que indica o diretor. Enquanto tem o vereador e o prefeito, aquele diretor está ali. Se ele desagradar o grupo de professores, ele sai porque o prefeito e o vereador não querem um embate com professores. Então, são cargos que não têm compromisso de verdade. Eles ficam ali na corda bamba, tentando fazer o gosto de todo mundo e não tem aquele compromisso. Né? Eu vou fazer e acabou. Não. Eu tentei ser diretora há 4 dias. 4 dias eu mandei todo mundo se lascar e voltei para minha sala de aula. Porque a gente quer, né? Olha, vocês vão fazer isso dá certo. Tal. Não quero, então tá bom. Então vocês continuem aí com a sua escolinha, né, caindo aos pedaços como eu tô vendo, que eu volto para minha sala de aula e faço por 30, 40 alunos, não posso fazer por 400, paciência, porque eu sozinha não vou conseguir também. Como diretor não dá. Então, quem tem que fazer algo na escola de verdade são os professores. É a base. O professor é que está ali todo dia com a sua sala. Você pegou a sala 1, você vai ficar 200 dias letivo com a sala 1. Ela é sua. Você tem que cuidar daquela sala. Aquela sala tem que ficar limpa, ela tem que ficar pintada, ela tem que ficar cheirosa. O material que tem lá dentro não pode ser estragado. É problema do professor, sim. Ah, não tô aqui para isso. Na minha casa, eu já cuido da minha casa. Vou cuidar da onde não é minha casa. A sua casa faz parte. A sala de aula faz parte da sua casa. O professor joga miolo de pão na sala dos professores e vai para a sala de aula. Chega na sala de aula, os alunos jogam papel no chão e ele não tá nem aí, porque ele já é o primeiro a largar sujeira por onde ele anda. Então, se eu não ensinar, se eu não educar, eu vou ter que punir. Tudo na educação exige do profissional, principalmente do professor, por N fatores, inclusive esses que eu coloquei, depende muito dos pais. A educação tem que ser levada a sério. Chegou em casa, o pai tem que, mesmo que ele não leia o que está no caderno, ele tem que pelo menos falar para o filho, eu vou passar um visto no seu caderno, viu? Porque criança acredita em tudo. Se você falar, eu vou olhar teu caderno quando você voltar para a escola, a criança vai falar, vou fazer toda a lição, porque meu pai vai olhar meu caderno. Agora, mesmo que você passe lá e só dê um visto, você nem leu o que a criança escreveu. A criança está sabendo que você está olhando o caderno, ela está sendo cobrada, então ela vai fazer. A educação tem que vir de todos os lados, da família, dos professores, dos diretores. Eu pedi ajuda até para as meninas da cantina da escola. Falava, se aluno meu chegar aqui, pegar um prato e derrubar o prato aí de qualquer jeito para vocês podem me falar, que eu vou mandar ele vir aqui, pegar o prato, entregar na mão e falar, obrigado, viu, tia? Eles vão ter que ser educados com vocês. Porque aonde eles forem, que eles pegarem qualquer coisa na mão de alguém, eles vão falar, obrigado. As meninas da cantina viviam falando, seus alunos são os mais educados que tem aqui, Patrícia. E se eles verem qualquer prato em cima da mesa que alguém largou, porque eles têm mania de comer e largar prato em cima da mesa, os seus alunos vão lá e pegam prato e traz para mim aqui. Às vezes tinha alunos meus que pediam para as tias entrarem para ajudar a lavar a louça, para vocês terem uma ideia como eles eram. Eles queriam ser solidários à tia. E eu deixava. Não é obrigação do aluno lavar prato na escola. Mas se ele está pedindo para ajudar a tia, é um ato de solidariedade, de caridade, de bondade, por que não exercitar isso? Então, qualquer tipo de investimento que você faça na educação real, verdadeira, tem um retorno. Mas se você não fizer, vai vir os transtornos. Aí tem essas escolas estaduais que estão para contar história. Alunos que estão usando droga no pátio, que na hora do recreio fica na sala de aula transando, que matam alunos, que estupram meninas, que saem com professores, que usam drogas com professores dentro da escola. O caos está instalado nas escolas estaduais. Em geral, as escolas estaduais não estão caminhando mais. Virou um mini Carandiru. E já desde 95 isso é só caindo. Por falta de compromisso de profissionais, por falta de apoio dos pais, as crianças têm uma noção do que é uma educação de qualidade. Qualquer coisa tá bom. Qualquer nota que tirar tá bom. A gente, na nossa época, da década de 80, a mãe olhava lá, 6? Por que você tirou 6?
Você trabalha? Você tem que cuidar de filho? Você tem alguma outra obrigação que não seja estudar? Por que 6? Eu quero pelo menos um 8. Volta lá, faz direito e volta com 8 aqui. Hoje, se você falar para a criança, você tirou 4. A criança olha para tua cara e dá risada. Não, filho, não é para dar risada, é para chorar. É nota a menos que você tirou. A média é 5. Você não estudou? Deixa eu ver seu caderno. Porque você tem que olhar seu caderno. Você anotou as coisas que a professora ensinou aqui para poder depois ir lá e ler de novo. Estudar para a prova. Aí você olha o caderno do aluno, nada copiado. Aí você vê no dia da prova, se for aquelas provinhas que vêm do estado ou do governo federal, tudo xizinho, né? O aluno fica lá. Minha mãe mandou eu bater nesse daqui. Xizinho. Se ele der sorte, opa, tô bom de chute. Se ele não der sorte, às vezes ele até sabe, mas ele teve preguiça de ler. Ele não leva a sério aquilo ali. Porque não foi cobrado dele, não foi ensinado ele que aquilo ali é uma coisa que ele vai levar pro resto da vida. Ele vai ter que prestar concurso, ele vai ter que prestar vestibular. Eu não sou a favor do xizinho. Sinceramente, eu não sou. Mas se é para treinar a criança para testes futuros, então vamos treinar com seriedade. Mas não. Não se treina a criança com seriedade nessas provas. Até porque tem a falcatrua de pegar os alunos que são ruins, que não sabem ler, e falar para eles no dia da prova, se você não quiser vir, não precisa vir não, viu? Os que são excepcionais são tirados da sala de aula no dia dessas provas. Aí quando vocês veem os gráficos do governo, estadual, federal, municipal, nossa, a educação está subindo naquele lugar. Lógico, está tendo falcatrua até não querer mais. Não está sendo investido na educação. Está tendo falcatrua. Tiraram os alunos ruins da sala de aula, deixaram os melhorzinhos. O resultado vai ser bom. Então, tudo concorre para que a educação continue ficando em segundo plano. E o que a gente precisa é que seja o contrário. De todas as áreas profissionais, a que mais tem que ter investimento. Investimento que eu falo de trabalho, de atenção, de recurso, é a educação. E não só pensar que tem que melhorar o salário do professor, porque tem que melhorar o salário dele e de todos os trabalhadores. Nós aqui, nós temos o pior do salário, se a gente for ver, do planeta, né? O Brasil é craque em arrecadar imposto e não distribuir aos seus funcionários. Quem é funcionário público, todo mundo fala, pô, tá no céu. Mentira! Nosso salário é defasado. Diante de tanto arrecadamento de imposto, era para o nosso salário ser muito melhor. Tem professor que, como eu, trabalhou mais de 30 anos, que tem uma mansão, tem um carro do ano na porta. Eu tive que optar, ou uma casa ou um carro. Porque os dois juntos, meu salário não aguenta. E eu nunca parei para reclamar do meu salário, porque eu vivo dele, eu como dele. Eu me cuido através do meu salário. Mas é apertado. É apertado. Se fosse só o meu salário, ia ser muito mais apertado. É que eu sou viúva de policial militar. E nesse país aqui, o policial vale muito mais morto do que vivo. Porque se não fosse o seguro do meu marido quando ele morreu, eu estaria talvez hoje passando a míngua. Foi o seguro dele que cortou as despesas da casa e eu falei, daqui por diante eu tenho esse salário, eu vou ter que viver com isso aqui. O policial ganha uma boladinha quando ele morre. Ele vivo, ele não ganha nada, é só aqueles 2,5 pau por mês ali. Agora aumentou um pouquinho, mas no começo era 2,5 pau. Então, e eu não acho justo. Se o professor acha que ganha pouco, o policial então ganha uma miséria. Porque eu ganhava o mesmo salário do meu marido trabalhando de 4 a 8 horas por dia. Meu marido trabalhava de 12 a 16 horas. Porque às vezes pegava uma ocorrência lá, um flagrante, e trabalhava mais horas do que o necessário para ganhar o mesmo salário que eu, correndo muito mais risco de vida do que eu. Então, por que nós temos salário baixo? Porque as pessoas se deixam levar. Ah, tá bom, vamos fazer uma greve. Ganha 8% de aumento lá, ah, tá bom. O ano que vem a gente faz outra greve. E a educação mesmo vai ficando para trás. A gente se contenta com qualquer 8% de aumento. Já cansei de ver professor, eu vou fazer greve por isso, que precisa de um monte de coisa. Vai lá para a avenida, grita, leva a bandeirinha, leva o partido deles junto. Eu não faço parte desse partido, não gosto. Mas tem um partido obscuro por trás da educação, por isso que ela também não caminha. Grande parte dos professores são ligados a esse partido.
Aí vai para a rua, levanta a bandeirinha vermelha lá, levanta a bandeirinha do sindicato e o que a gente quer? Tudo isso aqui. Aí o governo fala 8% de aumento. Ah, tá bom já, não precisa dar mais nada não, estou voltando para a sala de aula. Enquanto o investimento da educação for 8% de salário a mais para o professor, a coisa não anda, né? Então, o que a gente tem que refletir sobre esse trecho aqui? Vamos investir na educação total, por parte dos recursos, prédio, corpo docente, os diretores, os envolvidos por trás dos diretores, supervisor, dirigente de ensino, secretário de educação. Essas pessoas têm que realmente levar a sério, porque quando a educação der um salto, o país desabrocha. Nós temos potência para ser um país de primeiro mundo, nós não somos porque a gente se deixa levar. Vem Portugal, leva para o Brasil. Fica os índios aqui escravos, atrasando o lado de uma população. Vem os italianos, vem os japoneses, os caras fazem a vida deles aqui, levam dinheiro para fora, se dão bem, evoluem, e o Brasil continua arcaico. Aqui em Itaquaquecetuba foi assim. Chegou os japoneses aqui tem possibilidade de abrir granjas, hortas, dá para desenvolver a parte rural até não querer mais. Começaram a fazer isso, pegaram a estrada do Pinheirinho aqui, foram sentido Suzano, Mogi, se instalaram em Suzano e Mogi, desenvolveu os outros dois municípios, Itaquá, que nasceu primeiro, continua atrasado. Porque aqui só veio para explorar e levar embora. Ninguém veio para ficar, para abastecer o lugar. Quando a educação é real, você desenvolve o lugar onde você está. Uma vez eu falei para um amigo meu, que era GCM, falecido agora, o Garcia, eu falei, pô, Garcia, por que nós estamos aqui em Itaquá, cara? Eu era de Ermelino, lá estava tudo desenvolvido, parecia que eu estava desenvolvendo junto com o lugar, eu vim parar num lugar onde as coisas não crescem. E aí ele falou para mim, professora, eu sou lá de Mogi, lá já está super desenvolvido, mas eu tive que vir trabalhar aqui também. Aí ele falou, Deus é que tem um propósito para nós, para a gente poder ver se a gente alavanca esse povo aqui. Não é que a gente vai se desenvolver aqui, nós vamos ajudar a desenvolver o lugar. O quanto eu pude, eu fiz. O quanto ele pôde, ele fez e fez muito. Até vir a morte dele. Ele caiu numa capoeira lá, ele era mestre de capoeira, bateu a cabeça no chão e não resistiu. Mas enquanto ele pôde, ele fez, enquanto eu pude, eu fiz. Só que a que preço? Porque nós tivemos que brigar com Deus e o mundo para poder dar um pouquinho de qualidade para as crianças. A gente teve que bater contra o sistema, que o sistema é podre, é corrupto. A educação é a pasta que mais ganha dinheiro, seja da prefeitura, do estado ou da federal. É a pasta que mais movimenta dinheiro. E esse dinheiro não aparece. Eu não estou falando de dinheiro no bolso do professor. Dinheiro de recurso. A criança está dentro da sala de aula, está pingando a água na cabeça da criança. Chove mais dentro na sala de aula do que fora. Salas de aula de latão. Tá calor? É um inferno lá dentro. Tá frio? As crianças se congelam lá dentro daquela sala. Aí se você pede para mudar, tem outras escolas piores ainda. Essa aí até que tá boa. É essa a resposta que a educação tem para dar. As escolas do estado vêm uma verba lascada. Teve uma época que a gente recebia gibi, coleções de gibi, Turma da Mônica, a gente recebia revista Recreio, revista super interessante, vinha um monte de coisa legal, um monte de material bacana. As professoras não usavam o material. O que aconteceu? Pararam de mandar. Para onde que foi o dinheiro que era encaminhado para aqueles recursos? Sumiu. Quando o governo começa a fazer algo, ele vai querer cobrar aquilo. Opa, estou mandando gibi, estou mandando revista, agora eu quero ver o que você está fazendo. Você não mostra serviço, o governo para de mandar, mas lá no sistema consta que ele continua mandando recurso. Olha as palhaçadas que acontecem por trás dos bastidores. Nada de investimento sério na educação. Quando o governo resolve fazer, os professores não fazem. Quando os professores não fazem, o governo também não faz. E aí ninguém quer saber de nada com nada e a educação continua caída. De mal a pior. De 95 para cá, foi ladeira abaixo. E nós temos que fazer subir isso aí. Não é ir pelos pensadores. Eu nunca fui por Freud, eu nunca fui pelo... eu nem sei o nome desses caras, gente. Não sei o que, Freire lá. Olha, Paulo Freire, né? Eu nunca fui por pensador.
Porque esses caras nada mais são do que caras que estão atrás dos bastidores, escrevendo o que eles acham que pode ser. Eu não vou pelo achismo. Pegaram 10 alunos ali, fizeram uma pesquisa com 10 alunos, pronto, já. É que nem o Augusto Cury, muita coisa que ele escreve é coisa que ele passou no consultório dele. A realidade de consultório e sala de aula é completamente diferente. Só que aí ele, pelo achismo daquele pessoal que ele estudou, ele já estipulou como teoria. E muita gente vai seguir ele à risca. Se seguir ele à risca, tem coisas aqui que Augusto Cury fala que você vai ter um delinquente na sala de aula. Você não pode dar tanta brecha como ele fala que tem que dar. Por isso que eu falo desde o princípio, eu estudo o Augusto Cury, muita coisa do que ele colocou aqui eu coloquei em prática em sala de aula e deu certo. Mas tem coisas que ele fala aqui que aí eu vou pro lado do Isamitiba, que é a questão da disciplina. Ele não sabe disciplinar o Augusto Cury, mas o Isamitiba sabe. Então eu trabalho com a razão, o Isamitiba, e trabalho com essas emoções do Augusto Cury. Os dois juntos dá certo. Se eu trabalhar só esse ou só o Isamitiba, eu perco meu aluno. A educação tem que ser levada a sério com equilíbrio. Um pouquinho de cada coisa. Por isso que quando eu li sobre as inteligências múltiplas, eu me apaixonei. Porque o aluno ele não vai aprender sempre igual. Tem dias, não é nem a questão sensorial da pessoa. O mais forte dela é ouvir, o mais forte dela é ver. Não é nem essa questão. A questão é como está o aluno naquele dia. Tem dia que o aluno, se ele vê, ele aprende mais do que se ele ouvir. Então, na minha aula, eu tinha que fazer tudo. Em cada aula, eu tinha que dar um pouquinho de cada coisa. Coisas que chamavam atenção pela visão, pela audição, pelo tato, pelas emoções, pelo sentimento de sentir o cheiro, o momento de falar. A minha aula era toda diversificada. Toda aula eu inventava atividades diferentes, com diferentes tipos de sensação. Se o aluno não fosse aprender naquela aula pelo olho, ele aprendia ouvindo, ele aprendia cantando, ele aprendia falando. Então eu dava essas oportunidades. Eu mesclava minha aula o dia todo. Tanto é que quando o aluno chegava na porta e falava: "E aí, professor, o que a senhora vai aprontar hoje?" Eles não falavam o que nós vamos estudar hoje. Eles perguntavam para mim: "O que a senhora vai aprontar hoje?" Porque eu sempre aprontava alguma. E às vezes dentro da sala de aula eu tinha preparado alguma coisa que eu ia seguir à risca aquilo ali, mas aí eu via: o Luizinho hoje não vem muito bem. Tô vendo que ele tá meio choroso, tá meio abatido, não estava contando com isso. Então eu vou modificar uma parte da aula aqui. Lá na última hora eu fazia isso. E vou levar todo mundo para tomar um geladinho. Vou deixar esse moleque bem. Por conta do Luizinho, eu levava todo mundo para tomar um geladinho. Lá eu dava aula de matemática, quanto que cada um gastou no geladinho, qual o sabor de geladinho, fazia um gráfico sobre o geladinho, voltava para a sala de aula, trabalhava tudo aquilo e o Luizinho feliz da vida com o geladinho na boca. É isso. Investir na educação é você estar pronto para as intempéries que vêm e resolver. Porque antes de você investir nessa educação, um moleque daquele triste, chorando durante a aula, já pensou se no outro dia ele não vem? Que é isso que acontece. O professor não viu o problema, não resolveu o problema, no outro dia o aluno não aparece. Ele sobe por um dia, 2, 3, uma semana, vai ficar mais defasado, vai querer desistir. E às vezes você salva ele com um geladinho. Investir é isso. E muitas vezes o investimento sai do bolso do professor. Muitas das vezes o geladinho, muitas vezes não, todos os geladinhos, bala, doce que eu dava, saía do meu bolso. Acontecia de eu estar dando aula assim, de repente eu falava: tá muito parada a aula. Eles eram disciplinados, meus alunos, e às vezes dava tédio de tanta disciplina que era. Aí eu dava uma mexida na turma. Eu ligava, no final de carreira, né, que aí já tinha o iFood, eu ligava e pedia esfirra. Colocava as esfirras expostas na mesa assim, era aquela alegria toda. Vamos, gente, meu armário sempre foi aberto. Vamos, gente, alguém pega lá a toalha de mesa, arrume a mesa, você pega copinho, você pega o refrigerante, serve o refrigerante para os seus colegas, pega o papel, pega a esfirra, vai dando na mão de cada colega. Eles se organizavam, eles faziam as coisas na última hora, ali a sala vibrava. Comeram? Beleza? Tava gostoso? Agora vamos voltar para a aula. Acordava a turma assim, mas com o meu bolso. E eu não me arrependo um minuto sequer da minha vida de ter investido na educação dos meus alunos. Às vezes eles terminavam o ano, aí eles falavam: professora, pode ir na sua casa? Vamos fazer uma reunião na sua casa?
Vamos, bora. O que vocês querem comer lá? Ah, a senhora fazia pão com mortadela e tubaína de sexta-feira pra gente. É o que a gente quer. Chegava aqui, eu comprava pão com mortadela, tubaína, eles subiam aqui no meu quintal e ficavam brincando no quintal comendo pão com mortadela e tubaína. Coisa simples, não se gasta muito, mas serve de referência. Além da escola, eu tenho a casa da professora. Eu tenho a professora perto de mim. Se eu precisar, eu posso chamar a professora. Investir na educação é isso. E dessa forma eu não perdi aluno. Um ou outro vai fugir da regra, um ou outro vai querer escorregar no quiabo, vai usar droga, vai escolher caminho errado, mas a sua semente está ali. Mais dia, menos dia, ele vai falar, putz, mas que besteira que eu estou fazendo. Não foi nada disso que eu aprendi. Vamos retomar o caminho. A própria consciência deles desperta em determinado momento e eles falam, não, eu tive a educação. Mas se você não dá a educação, não tem como retomar caminho. É perdido. Aí é a área da saúde e da segurança que sobrecarrega. Ou o cara fica doente, drogado, viciado, ou o cara vai preso, vai morto. Então dá para investir mais na educação. Está faltando boa vontade de todo mundo. Desde o alicerce ali, família, até os professores, pessoas ligadas diretamente com a escola, pessoas ligadas indiretamente com a escola, os governos. Está faltando muito investimento na educação. Mas se a gente investir, realmente, a educação é o futuro do mundo. A educação é o único caminho que pode fazer o mundo se desenvolver. Mas a gente tem que acreditar, arregaçar a manga e trabalhar para isso.